Jesus. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus em oração. Somos gratos ao Senhor, em primeiro lugar, pela sua bondade, pelo amor de Deus para conosco, em nos dar essa condição de chegarmos até 23 aninhos, Somos um jovem, gente? Aqui, todo mundo aqui é jovem. Quem é jovem, levanta a mão. Falei. Todo mundo aqui é jovem. Então, 23 anos, ano de jovem, Quero orar a Deus junto contigo. Se puder curvar sua cabeça, feche seus olhos. Amém, Pai querido e amado. Bendito seja o teu nome. Toda glória, todo louvor, toda honra nós te damos, Senhor. Em gratidão, porque tudo aqui é teu, Senhor. Esta casa, a igreja, não é do pastor. Essa igreja é do Senhor. Assim como cada um de nós pertencemos a Ti. E somos gratos porque de fato até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia. Pai, invocamos o Teu nome para que esse lugar se encha da Tua glória, se enche da Tua Shekinah, se enche da Tua unção, e assim como o manifesto foi também, Senhor, oh Deus, o Teu poder e a Tua presença no dia de ontem, também hoje de igual forma, que haja libertação, cura, milagre, porque nosso maior motivo de festa é saber que o Senhor está em casa, aleluia, e onde Tu estás há abundância de alegria. Renova, derrama a Tua bênção, a Tua unção e permanece conosco, Senhor, em toda esta quadra, e cada um que passe por aqui, Senhor, e possam declarar e reconhecer o Teu senhorio, porque Jesus Cristo reina e Tu és a razão da nossa existência, Pai. Permanece conosco, Senhor, te damos graças e nós queremos Te adorar, aleluia, porque o Senhor é digno de glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Você veio adorar? Então aplauda bem forte ao Senhor aí. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Assim como o pastor falou, nós viemos aqui para adorar este que é chamado também Leão de Judá. E Judá significa isso, louvor ao Senhor. Então eu te convido a louvar ao Senhor, amém? Com muita alegria. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Mais uma vez. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Leão, leão de Judá. Leão, 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 leão de Judá. Leão, leão, leão de Judá. Prevalecer, leão, 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 leão de Judá. Leão, 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 leão de Judá. Prevaleceu lá do início. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Mais uma vez, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Leão de Judá.
leão, leão, Leão de Judá, prevaleceu. Mais uma vez, só a igreja, hein? Leão de Judá, leão, 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 Leão de Judá, leão, 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 Leão de Judá, prevaleceu. Mais uma vez, Leão de Judá, leão, leão, Leão de Judá, leão, leão, Leão de Judá, prevaleceu. Só mais uma vez para esse Leão de Judá, leão, leão, Leão de Judá, leão, leão, Leão de Judá, prevaleceu. Bem forte, Leão de Judá. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Tu és a nossa força, Pai. Teu sangue Aleluia. leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Diga que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga que nos faz, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante sua mão e diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga mais uma vez: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga assim: a terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. De mais uma vez, a terra estremeceu. Vamos lá, terra! A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
Diga, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Diga, teu é o reino, teu é, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará o nosso Deus. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Só a igreja de teclado. Oh Senhor, Jesus, Jesus, pra sempre, pra sempre. Oh Senhor, Santo é o teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és invencível, tu és inabalável. Para sempre tu és exaltado, Senhor Jesus. Queridos, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você é livre, você é livre. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, Deus já te escolheu, e em amor. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o leão de Judá, ele é Elohim, El Shaddai, é o Todo-Poderoso, o Deus que nós viemos aqui para servir. Ele nos chamou para sermos santos, e ser santo é ser separado, é ser diferente. Mas porque nós fazemos parte da família de Cristo, e hoje nós estamos em festa porque nós comemoramos 23 anos de Evangelho de Cristo. Mas não é por homem, é porque Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos escolheu os irmãos dessa igreja para que estivéssemos hoje aqui. Essa próxima canção diz que a ciência não explica Deus. Não podemos descrever esse Deus que nós servimos. E é o Deus que liberta, é o Deus que salva. Amém, queridos? Vamos louvar a Ele. Vamos dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é todo-poderoso. Aleluia! Tu és santo, Jesus. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito.
Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse que nos libertou. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, Ele ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz descansar o inimigo. Porque Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Porque Ele é Deus. Aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Elohim, El Shaddai, adore o nome dEle, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro. Se levante desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz a morte virar vida. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como este Deus. Esse é o nosso Deus. Aplauda Ele, porque toda a glória, toda a honra é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Enquanto você se assenta, louvado seja o Elohim, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor. Santo é o Senhor. Quantos perceberam que Deus está nesse lugar aí? Deus está aqui. Você chegou, Deus está aqui. Eu queria oportunizar os amados irmãos. É um prazer, uma alegria de receber a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? E queria convidar os irmãos da Primitiva, lá do bairro Amaral, meu amigo pastor Joab, né? Tá por aí? Cadê o Joab? Pessoal, vem para cá, por favor. A Primitiva do bairro Amaral, cadê? Tem irmãos aí? É Rosa de Saron, né, Elisa? Cadê? Opa, pode vir para cá, querido. Vem cá, Joab. Pode vir. Cadê os irmãos? Daí eu, isso. Tem uma turminha bonita aí. Vem aqui louvar o Senhor com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Bom receber os irmãos, né? Tudo bem, querido? Pode ser, Jesus.
Salve a amada igreja, a noiva de Cristo, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. É um conjunto misto, né? Os irmãos botaram lá o conjunto de senhora para não ter importância, amém? A palavra de Deus fala alegria quando disseram: vamos à casa do Senhor. Louvado o nome do Senhor, né? 23 anos de história. O Evangelho de Cristo tem marcado muita história aqui em Itambi. E a gente acompanha a igreja, né, de hoje, e a gente observamos como Deus trabalha quando a gente fazemos a obra de Deus com sinceridade. E eu fico feliz por estar aqui juntamente com vocês nesses 23 anos. Eu convido aqui as irmãs, aleluia, os irmãos presentes, amém? Estaremos louvando o Senhor, é um louvor fácil, amém? Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar, né, nosso amado pastor Edmilson por essa luta de 23 anos, que até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós estamos aqui para adorá-lo nessa noite. Gostaria que a igreja nos ajudasse e toda a honra seja dada a Ele. Amém? Minha fé não está firmada naquilo que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se por onde eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus, amém? Só continue derramando, abençoado. Glória a Deus. Obrigado, eu. Amém. Aleluia. Ele é Deus, né, irmãos? E não deixa de ser Deus. Os irmãos que vierem,
Irmãos, podem subir aqui, irmão. Não tem restrição, não, né? Porque a casa de Deus, tudo aqui é santo, né? Ali é santo, aqui também é santo também, né? Então, queria convidar os irmãos da Assembleia de Deus da Central, pastor Luiz Carlos. Cadê o pastor Luiz Carlos? Está aí, da Rua 7. Vem para cá, pastor Luiz Carlos, por favor. Essa turma abençoada aí, pode subir aqui. Amém? Glória a Deus, é bom, né? Exaltar, eu quero agradecer a Deus por cada oração, né? A manifestação de carinho, né? O pastor Luiz Carlos esteve aqui recente aqui, né? Dando uma palavra, bênção pura. Glória a Deus, uma alegria, né? De ver os irmãos. Amém. Adorar o Senhor. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Amém. É um motivo grande de estarmos aqui reunidos nesta noite, né, irmãos? Sim. Comemorando juntamente com a Igreja Evangélica de Cristo esses 23 anos de vitória, de bênçãos, né? A qual nós temos aqui, né? O slogan, semeando o Evangelho de Cristo, né? Estamos nesta terra com essa missão, né? De sempre estar levando o Evangelho de Cristo àqueles que ainda precisam de ouvir a palavra do Senhor. E com essa igreja aqui não é diferente, né? Esta igreja está nessa incumbência de poder levar o Evangelho a toda a criatura, né? A nosso dever é levar, pregar o Evangelho àquele que crê. A Bíblia diz que será salvo, né? E nós estamos nessa peleja aí todos os dias levando o Evangelho do Senhor. Amém? Glória a Deus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Vamos cantar essa noite. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Aleluia! Oh, glória! Quem não é daqui, exalte o nome dele. Diga, Senhor, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele vem me buscar
crê, glorifica Ele, exalta Ele. Mas a igreja será arrebatada. Quem crê que vai ser arrebatado, vai ser no piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Diga nessa noite: Yeshua, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Luiz Carlos, a turma. Os irmãos da Casa do Oleiro. Cadê as irmãs? Pastora Rosana está aí. Vem para cá, pastora Rosana. Sempre está com a gente aí, né? Na festividade, na comunhão. Isso é muito legal, né? Saber que somos um povo só, né? Nós somos um só povo. E como foi dito aqui, a gente crê que vai morar no céu. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, Nené? Microfone, por favor, ali, Cipriano. Demais quer ficar aí, fica à vontade. Está aqui, está em casa. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Quero agradecer ao nosso Deus por mais um dia, né, de poder estarmos louvando e adorando o nome do Senhor, né? Aleluia. Quantos até, aleluia, né, planejaram de estar aqui adorando, mas não puderam. Mas você é um privilegiado para estar aqui adorando o Senhor, né? Então dá o seu melhor nesta noite para o Senhor. Quero parabenizar, né, o ministério por mais um ano de existência, né? Que Deus permaneça no controle, esteja no controle, né? E que cada irmão possa estar também, aleluia, ajudando a puxar essa rede, juntamente com o pastor Edmilson, sua esposa, né? Toda aí, né? Essa família do Evangelho de Cristo, amém, igreja? Então vamos louvar um hino. Eu peço à igreja que nos ajude, da Shirley Carvalhares, de coração para coração, amém? Estamos com a garganta, né, um pouquinho ruim aí do tempo, igreja, mas nada nos impede de adorar o nosso Deus, amém? Então nos ajude em nome de Jesus. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração, a igreja, da coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração.
isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, igreja, de coração pra coração. Declare nessa noite, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei, de coração pra coração. Porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Aleluia! E assim agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, eu queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Enquanto vem os irmãos da Primitiva, Pastor Lélio, Pedro Lélio, meu amigo, pode vir para cá. Quero levantar um clamor, né? Essa canção ela fala que nós expressamos de coração para coração, né? Porque o Senhor mudou a nossa vida, né? Alguém aqui, Deus mudou a sua vida? Levanta a mão, só quem mudou? Alguém aqui, Deus mudou a sua vida? Sim ou não? Amém. Então eu queria levantar um clamor com você. Hoje eu vi uma informação de um irmão nosso que está no CTI. É o Paulinho, né? Paulinho, irmão de Jacó. Alguns conhecem Jacó, é bem conhecido, né? Então o Paulinho está internado e carece das nossas orações. Queria que você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos levantar esse clamor em nome de Jesus. Amém? Queria convidar aqui o diácono João. Vem cá, João. Joãozinho, vem para cá. João, vem aqui, por favor. Glória a Deus. Vamos concordar em oração. E todos quantos se encontram enfermos, né? Atribulados, Deus lhe é o socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja tu, Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Glória a Deus. Deus, oremos. Querido Deus e eterno, glorioso Pai, diante da Tua presença, Senhor amado, podemos sentir a Tua Shekinah, o Teu poder, meu Pai, Deus. manifestado aqui neste lugar, Aleluia. Senhor. Porque toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Só Tu tem o poder de curar, Senhor. Sim. Só Tu tem o poder de sarar, meu Deus, de poder e glória. Mas de encontro lá ao Paulinho, meu Sim, Pai, meu naquele Deus. leito, Senhor. Oh, Toma Senhor. ele em Tuas Libera, mãos, Pai. Jesus. Vai, teu meu servo, Pai, da planta Pai. da cabeça aos pés, Senhor. Manifesta o Teu poder, Glória a Senhor Deus. da glória. Em nome de Jesus, Senhor. Só podemos confiar em Ti, meu Deus. Sim, meu Deus. Oh, Jesus da glória, toma a Tua igreja em Tuas mãos, Toma, Senhor. Senhor. Toma Cada cada vida. um que entrou por essas portas, Senhor da Cada glória. família aqui Deus representada, amado, Deus. Deus querido. Santo é o Tu Senhor. és poderoso, Senhor. Tu és magnífico. Deus. Toda Aleluia. honra, toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Glória Oh, a Deus. aleluia, Senhor. Podemos sentir o Teu poder aqui neste lugar, Senhor. Pessoas que entraram aqui, meu Pai, desviadas, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar eles no caminho reto, Senhor. Que é a Tua palavra, Senhor, que só tem poder para libertar, Senhor. Todo oprimido, Senhor, quebra as correntes, Jesus. Oh, Senhor da glória, toma Glória a cada Deus. um em Tuas mãos, Jesus. Estamos
pequenino da tua casa, Senhor, Sim. que se encontra aqui, meu Deus. Oh Deus de poder e glória, toma as barracas, meu Pai, esses alimentos em tuas mãos, Jesus. Manifesta aí, Senhor, através deles, Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua glória, Senhor. Só podemos que agradecer, meu Pai, que tu és, meu Pai, o Alfa e o Ômega, socorro bem presente na tribulação, meu Pai. Muito obrigado por tudo que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, né? Você pode se assentar. Os irmãos da primitiva, pastor Pedro Lélio, vem aqui adorar a Deus aqui também. Isso, glória a Deus, né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo bom, lindo? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Trazemos um abraço do nosso pastor Pedro Lélio a esta comunidade de fé, Evangelho de Cristo, pastor Edmilson, o anjo dessa igreja. Louvado seja Deus. E é uma satisfação imensa estarmos junto com nossos amados irmãos para estarmos celebrando ao Senhor mais uma data, 23 anos de existência dessa igreja nesta localidade. Que Deus abençoe a igreja e fique firme, né? Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 57, 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? O nosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Romanos capítulo 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus para cada um de nós. Louvado seja Deus. Mas eu só recebo essa salvação em resposta à minha fé. A minha fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? E que Deus cada dia mais possa nos dar mais fé, louvado, acrescentar mais fé para que nós possamos vir a evoluir essa fé, que essa fé venha transformar em nós salvação em nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos trazer um louvor, vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? Só Jesus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome, alegria de toda a terra, alegria de toda a Adore ao Senhor nesta noite, Senhor, que nos tenha e que nos ajuda. Por isso diante dele nos Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore a esse Jesus maravilhoso. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor.
Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre Toda a terra e céu. Amém. Que Deus abençoe. E agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos. Maravilha. Ele reina, Ele governa. O pastor Evandro está aí, irmã missionária Josefa está aí também. Está aí os amados aí, né? Está aí com o Isaac aí. Cadê o pai? Vem cá, pastor Evandro. Cadê o pastor Evandro? Não estou vendo ele. Tá por algum lugar aí, né? Tá ali, né? Pastor Evandro e nossa irmã missionária Josefa. Então, um trabalho que nós temos uma parceria, né? Já há algum tempo. Pode ir, pastor Evandro, aqui. E é um trabalho de recuperação. É uma casa que está de pé, como sendo um canal, um instrumento de Deus para abençoar, né? Para trazer recuperação às vidas. Eu louvo a Deus pela vida desse casal. Está aqui e se sentir de trazer os meninos aí, fica à vontade. Ou então o irmão, né? Também. Amém. Sai manifestar, já é um prazer, uma alegria. Obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Tá frio, mas está todo mundo feliz, né? Porque é o Senhor que nos aquece. Amém? Quero só deixar uma palavra breve com os irmãos. E eu quero apresentar também aqui meu filho Isaac, o missionário. Aleluia. Amém, Isaac? Faz assim, amém? A minha esposa, pastora Josefa, os alunos do Esperança e Vida, amém? Eu não vou pedir para cantar, senão vai estragar a festa, amém? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, porque nós estamos ouvindo muitas coisas por aí. Nós estamos ouvindo coisas que nos amedrontam. Nós estamos ouvindo palavras ensurdecedoras, que nos amedrontam. Mas deixa eu trazer uma palavra de Deus para vocês, que o Senhor é muito maravilhoso. Pode deixar que eu não vou louvar não, irmão. Sanaqueribe invade Judá. Porém, no ano 10º do rei Ezequias, subiu a Sanaqueribe, do rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e tomou. Amém? E ele diz o seguinte: por causa do carros e cavaleiros, agora pois subi porventura sem o Senhor contra este lugar para destruir. E o Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, Joá, Rassaque, rogamo-te que fales aos teus servos em siriaco
porque bem entendemos que não nos fala em judaico para ouvir o que o povo está em cima do muro. Porém, Rabsaque lhe disse: porventura mandou o meu senhor ao teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam este esterco e bebam suas urinas? E diz assim o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da mão do rei da Síria, nem tampouco vos faças, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e a cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria: contra tal comigo por presente saíram a mim, e coma cada um a sua vide e a sua figueira, e beba cada um a sua água, a sua cisterna. O rei Sanaqueribe estava querendo dizer ao povo o seguinte: quero ver quem é que vai livrar vocês. Podem pedir aos seus deuses, porque o meu rei Sanaqueribe, o rei da Síria, tem um exército muito grande e vai destruir todos. Por isso, irmãos, não temam o que o homem venha falar para vocês, porque a última palavra é a de Deus, amém? Aleluia. E a palavra de Deus diz o seguinte: porque vos incita a dizer: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações podem livrar cada um a sua terra? No capítulo 19, versículo 33, o Senhor vai dizer, 32, o Senhor vai dizer o seguinte: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá gente perante o escudo, nem levantará contra ele tranqueira alguma. Pelo caminho por onde veio, por onde ele voltará, porém nesta cidade não entrará, assim diz o Senhor. O próprio Deus diz o seguinte: eles podem vir com carros e carruagens, podem vir com flechas, lanças e escudo, porque nessa cidade quem manda sou eu. Quem manda na nossa casa é Deus. Aleluia. Quem manda nessa igreja é Deus. Amém. Quem manda no nosso bairro é Deus. Glória. Quem manda na nossa cidade é Deus. Podem se levantar lanças, escudos e flechas, podem se levantar homens e mulheres, prefeitos e presidentes, homens com bomba ou sem bomba, mas a última palavra vem de Deus. E Deus vem dizer o seguinte, igreja: por onde eles vieram, eles vão voltar, porque quem manda aqui é o Deus de Israel. Amém? Glorifiquem a Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Aleluia. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pastor Evandro, Deus abençoe. Pastor Josefa. É verdade, irmãos, estamos numa luta, numa peleja, muita insegurança, né? Mas o nosso Deus tem nos guardado. Quem tem visto a mão de Deus na sua vida? Levanta a mão ao céu. Quem tem visto aí? Oh, maravilha. Eu fico aqui, eu estou olhando vocês aqui. Eu confesso que alguns não tinham reparado. Estou vendo ali a Martinha ali, coisa linda. Família, Nath. Olha, minha turminha de São Paulo por aí também tem. Caxias, né? Logo ali na esquina ali, Caxias, São Paulo. Ontem teve aqui o irmão dele, o governador. E assim, é lindo demais, né? Ver os irmãos, a nossa comunhão, saudade de vocês. Benção. Gente, o Salmo 116, lá no verso 12, tem uma mensagem interessante. Também não vou pregar. Hoje, o pregador, pastor Júlio, vai estar trazendo uma palavra para a nossa edificação. Mas olha só o que diz ali. Diz assim, ó: que darei? Olha a mensagem. É uma pergunta. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tudo bem? Volte lá, por gentileza, Vânia. É uma pergunta direta. O que eu posso dar a Ele por todos os benefícios que tem feito? Se fosse a sua pergunta, você dizer o seguinte: pastor, eu não sei o que fazer, mas fiquem tranquilos, porque Deus já tem a resposta. E qual é a resposta? Está ali, o verso seguinte, verso 13. Olha só:
vou tomar, tomarei o cálice da salvação, assim, e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu aprendo quando leio esse salmo de que realmente nós não temos resposta em relação a tudo que Deus tem feito por nós. E a salvação, como já foi dito aqui, é de graça, não é pago. Se você está hoje aqui liberto, transformado, porque Deus teve misericórdia de ti e teve de mim também. Amém ou não amém? Amém? Tem misericórdia de nós, né? Por isso estamos aqui. O salmista nos convida a praticar isso, né? Toda vez que a Bíblia fala de cálice, ela remete a sofrimento, a luta, a problemas, né? E não podemos correr, não podemos nos esquivar, não podemos fugir, né? Eu vou tomar o cálice da salvação. A salvação tem o pacote, né? Da luta, da dificuldade. Então você vai ingerir, vai tomar para bem de você, vai estar usufruindo e vai também invocar. Algo vai entrar, né? O cálice da salvação. E você vai também invocar. Você vai sair de você. Porque luta todos nós temos, irmãos. Ninguém aqui está isento. Jesus não enganou ninguém, né, pastor Oscar? Né? Vem para mim que vou te dar um mar de rosa, uhul. Ele falou isso? Não, ele não falou. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, não é assim? Então é desse jeito, é desse jeito. Então com esse espírito de gratidão, com esse espírito de tomar o cálice da salvação, entender que você faz por amor a Deus, por amor à obra de Deus, né? E cada vez que você, seja aqui, onde você congrega, onde você está, e você participa também financeiramente, você está proporcionando para que o nome do Senhor seja invocado, né? Através de tudo que você vê, das construções, dos evangelismos, dos atos que são feitos, para que o nome do Senhor seja invocado, seja glorificado. Quem é grato, levanta a mão ao céu. Você é grato a Deus? Quem é grato, levanta a mão. Amém? Eu quero convidar os gratos a ficar de pé. Tem grato aí? Tem, né? Se é grato a Deus, fique de pé. Isso, Deus tem feito algo na sua vida. Olha para você está respirando. Olha aí, você está podendo transitar. Você está me enxergando. Olha que coisa, né? Então você está com grandes possibilidades, né, de frutificar. E alguém ao seu lado também. Alguém ao seu lado, Deus colocou e Deus tem sustentado. Eu queria que você pudesse falar aí, ó, que bom que você veio ao seu lado, atrás de você. Fala para ele aí, ao seu lado, atrás. Isso, né? Que bom que você veio, né? Somos livres, aleluia. E com muita gratidão, a gente vai cantar Eu Te Agradeço. Não é maior para mim assim, ó. Isso. E você vai ter a liberdade de expressar essa gratidão, honrar ao Senhor e vir ao altar e trazer a sua oferta, seu dízimo, como queira, em nome de Jesus. Vamos lá? E tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Louve a Ele é digno de glória. Ele tem te guardado, Ele tem te abençoado. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Diga, eu te agradeço. Te agradeço. Começar e foi bom, hein? Pra valer, vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas. Eu quero de todo o meu ser. Te agradeço. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela paciência que o Senhor tem tido com a gente, pelo suprimento, pelo prover, pela paz que vai em nosso coração.
te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Aleluia! Jesus, te agradeço. Diga, eu te agradeço, ó. Eu te agradeço. Te agradeço. De pé, ergue sua mão assim comigo ao céu. Cantamos há pouco, Senhor, que nós te agradecemos. Eu concordo com esse meu irmão, com essa minha irmã, com esse amigo, essa amiga que chegou aqui essa noite, que eu tenho certeza que chegou aqui porque é grato ao Senhor. E ao celebrarmos esses 23 anos de existência dessa instituição, queremos te adorar, te glorificar, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem, Pai, estendido as mãos, aleluia, sobre cada vida, e o Senhor tem feito coisas lindas e maravilhosas, Pai, não somente sobre nós, mas em cada ministério, em cada irmão que aqui se encontra. Recebe o que teu povo te oferece, recebe a nossa vida, Pai, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, te engrandecemos, te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais forte que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados irmãos. Obrigado, Gelson. Eu quero glorificar Deus pela sua vida mais uma vez e agradecer ao Senhor pelo seu carinho, pela sua amizade, né? Alguns que vieram assim com um grupo, com a igreja, né? Que veio ao nosso conhecimento, a gente oportunizou, mas o nosso desejo é oportunizar todos, que todos tivessem a oportunidade de poder estar aqui manifestando, louvando, adorando ao Senhor. Mas Deus é poderoso para prover, né? Para nos dar essa condição. E ontem teve aqui o pastor Martim Monteiro, foi bênção também. E uma coisa que eu fico pensando e meditando, irmãos, como Deus faz. Preste atenção. Deus, ele tem um controle de tudo. Posso ouvir um amém aí? Ficou bem fraquinho. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Tudo vê, né? Ele tem o controle de tudo, né? Então, a gente teve assim um contratempo em relação a uma dificuldade de enfermidade que o pastor não pôde estar conosco. O pastor Júlio, né? Lá de Niterói. E aí, os irmãos daquele Evangelho de Cristo, há algum tempo, falaram assim: pastor, queremos ver o pastor Júlio, que é o outro pastor. Coincidência também é Júlio. E eu ainda ganhei mais bronca assim: pastor Júlio. Falei: não, vem outro Júlio. Aí o outro Júlio, que aconteceu, ele não pôde. Falei: é de Deus. Falei: é de Deus. Então, pastor Júlio, vem para cá, pastor Júlio, que é um amigo de longa data, um grande amigo, né? E hoje ele mora em Niterói e caminhou aqui nesse ministério aqui um bom tempo. Eu fiquei em dúvida, viu, Júlio? 15 anos, Júlio? 15, por aí, né, não, Rosa? Mulher guarda mais data que homem, não sei por causa de quê. 16 anos, tá vendo? Mulher, você que é maridão aí, ó, 12, passou o 12 de junho, né, Virgínia? Namorado. Então você, não, por favor, não pergunte agora, mas em casa pergunta aí o maridão o dia que você casou, o dia, né, quando se conheceram. Aí você pergunta à mulher, eu te garanto que ela vai saber a data até que você se conheceu. O homem é meio, né? Porque não sei por que o homem é assim, né, Júlio? Enfim, então, eu tenho certeza que Deus preparou isso para nós nessa noite. Obrigado aí, pastor Júlio, pelo carinho, né? E hoje está com a gente aqui, poder ser um instrumento, um canal nas mãos do Senhor. Fique atento, que Deus vai falar contigo grandemente essa noite. Quem crê, levanta a mão ao céu aí. Amém? Pastor Júlio. Aleluia. Glória a Deus, né? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Parabenizar a igreja, não é verdade? Por os seus 23 anos de vida, esse ministério, você obreiro, você colaborador, você mantenedor, você que tem auxiliado esse ministério como intercessora, que o Senhor continue te abençoando. E a igreja somos nós, não é verdade? É uma igreja
sem rótulo, né? A Igreja de Cristo é uma igreja que está em todo lugar. Ela não pertence a homem algum, né? O seu cabeça é Cristo. E essa igreja é formada por pedras vivas. E você é uma dessas pedras. Você é uma parte essencial do corpo de Cristo. E é necessário que você continue na sua posição, como servo e como serva do Deus Altíssimo. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, nesta data, uma passagem que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso 22. Vou fazer a leitura até o final do capítulo, para pegarmos o contexto. E eu vou me deter em alguns versículos. Então, se você quiser e puder ficar de pé em reverência à palavra que será lida, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida. Te damos graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Te damos graças, Senhor, pela tua igreja hoje, Evangelho de Cristo, Senhor, que celebra 23 anos de existência. Podemos dizer: Ebenezer, aleluia! Até aqui nos ajudou o Senhor, e nós cremos que não somente a igreja Evangelho de Cristo, mas a tua igreja, Senhor, ela permanecerá de portas abertas, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a tua igreja. Nós vamos saquear o inferno, porque o teu é o reino, tua é a glória.
glória e teu é o poder, Senhor. Nós cremos assim que tu governas, Senhor, e que tudo pertence a ti. Agora, pois, Senhor, fala conosco, envia a tua palavra para nós nesta noite. Ó Espírito da verdade, fala aos nossos corações, unge o nosso entendimento, dá-nos espírito de sabedoria, de inteligência, estende a tua mão, Senhor, e opera no meio da tua igreja. Levanta o abatido, cura o enfermo, liberta o oprimido, vai cessar o vento nesta noite, todo vento contrário possa se calar e haja um novo tempo para a vida dos teus escolhidos que te clamam neste lugar. Meu Senhor, ajuda o teu povo, Senhor, porque nós estamos aqui diante de ti, suplicando o teu favor e a tua graça. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Quero saudar você com a paz do Senhor. Amém. Receba a paz do Senhor. A paz do Senhor, ela independe das situações que estão à nossa volta. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para fechar a boca do leão, aleluia. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele faz cessar a guerra. Lembre-se disso, do Senhor é a guerra, aquietai-vos. Então fica tranquilo, que o Senhor, ele continua no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor hoje, neste texto, fala conosco. E a palavra do Senhor diz assim, eu queria me deter em 2 versículos, né? Mas vai pegar o contexto todo, não adianta. Diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Disse o Senhor para Pedro. O contexto desta passagem, né? Jesus tinha multiplicado os pães e tinha ordenado os discípulos a irem para outra banda. Mas Jesus multiplicou os pães porque ele tinha ido a um certo lugar deserto para orar, porque ele havia sido comunicado que João Batista havia sido morto. João Batista era o precursor, João Batista era primo de Jesus. João Batista foi aquele que anunciou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele a quem o próprio Jesus deu testemunho, eis que dos nascidos de mulher não há homem igual a João Batista. Olha o testemunho que João alcançou diante de Deus e diante do próprio Cristo, né? E o Senhor falou, que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada no vento? Um homem vestido de ricas roupas ou de roupas preciosas? Porque João Batista era um pregador da palavra. Diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Interessante que eu oro a Deus, eu creio que muitos aqui que estão também oram, para que venham sobre o nosso ministério as manifestações de milagre, de cura, né? Para que o ministério da pregação seja eficaz, não é verdade? Mas João Batista, ele não curou, não expulsou o demônio. João Batista tinha algo dentro dele que era uma palavra forte, uma palavra que impactava os corações, uma palavra que trazia o arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E multidões afluíam ao deserto para serem batizados por João Batista, a ponto de João olhar para algumas classes de pessoas que afluíam e os reprovavam, né? Os religiosos da época, os fariseus, essa raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Imagina você, aí vem a igreja cheia assim, aí você chega a pessoa, raça de víboras, quem vos chamou até aqui?
Esse era João Batista. Eu, como pastor, jamais faria isso. Mas João Batista, ele tinha dentro dele essa chama. Glórias ao Senhor. E conta-nos a Bíblia que o ministério de João era preparar o caminho para Jesus chegar. Era anunciar o reino, anunciar o Messias que estava próximo. Ele diz: olha, eu não sou o Cristo, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas alparcas. E quando Jesus veio, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que eu disse que era antes de mim. Aí alguns discípulos de João já passaram a seguir ao Senhor, e os dois ministérios, o ministério de João e de Jesus, corriam paralelamente, mas o de Jesus começou a crescer, aí começou a ciumada, às vezes uma igreja começa a crescer mais que a outra, e vem um ciúme danado. Ih, rapaz, aquela igreja lá está crescendo, a concorrência ali está aumentando. Mas é um só reino, irmãos, é um só Senhor, é um só Deus, é um só batismo, lembre-se disso. Nós pertencemos ao mesmo Deus, aleluia. Nós somos a igreja de Cristo. Não importa se é uma igreja grande, se é uma igreja de renome internacional, ou se é uma igreja pequenina. Às vezes é uma igreja pequenina, de 2 portinhas ali. Nunca fale mal da igreja do Senhor. Deixe que o Senhor cuida da igreja, a igreja é dele, ele vai cuidar, ele vai zelar pela sua igreja. E João falou assim, João falou: convém que ele cresça e eu diminua, aleluia. Coisa boa, não é verdade? Nós devemos ter esse coração. Aí conta-nos a Bíblia que Herodes mandou matar João, cortar a cabeça de João. E diz a palavra do Senhor que agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que morte horrorosa João teve, não é verdade? E trouxeram a cabeça de João num prato, deram para Herodias, e, enfim, chega a levar a notícia até Jesus, e Jesus: eu vou orar. Jesus se retirou para orar. Jesus deu uma pausa ali no seu ministério, ele: vou orar, e saiu com os discípulos para orar. Há uma gambazinha ali. Aleluia. Não se assuste, não é peçonhento, é um animal saudável, então não se assuste, é uma gambazinha. Lá no condomínio tem muitas desses bichinhos, eles andam já entre nós. Tudo o Senhor criou, não é verdade, irmãos? Aleluia! E Jesus foi para um lugar deserto e orou lá. Aí a multidão soube que Jesus estava lá e foi a caminho. Jesus foi de barco, mas a multidão foi caminhando a pé e chegou até onde Jesus estava. E Jesus olhou a multidão e viu e teve íntima compaixão da multidão. E falou, e curou a todos, e mandou os discípulos: olha, dai cuidado de comer essa multidão aí. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. É assim que Deus faz, não é verdade? Ele nos chamou para servir, para alimentar as multidões. Ainda que nós tenhamos pouco, mas apresente diante do Senhor o pouco que você tem, e o Senhor multiplicará, e será suficiente para alimentar o povo que Deus te deu. Aleluia! Aí agora, esse é o contexto. Jesus manda os discípulos voltarem. Olha, vocês vão para outra banda do mar, que eu vou despedir dessa multidão, que eram mais de 5.000 pessoas, e eu vou orar depois. Jesus despediu a multidão e foi orar, e os discípulos saíram, e Jesus foi orar. Amém, irmãos? E diz a palavra do Senhor que eles obedeceram. E quando eles estavam no meio do mar, o vento era contrário. E o barco começou a ser açoitado pelas ondas.
e eles começaram a remar juntos. Eu queria aqui dizer a você que quando a gente é chamado pelo Senhor, e Ele nos determina, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulo em todas as nações, Ele nos dá um comando, e nós, servos do Senhor, somos obedientes. Algumas vezes Ele nos vai mandar ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Mas outras vezes Ele nos mandará ide e pregai o Evangelho. Mas Ele nos ensina para que nós tenhamos músculos espirituais, podemos dizer assim, resistência, de que teremos aflições, teremos dificuldades, adversidades. O vento será contrário. Por vezes o vento se manifesta contra você, na sua casa, na sua família. E os inimigos serão os seus próprios familiares. Se levantará pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Dentro da casa da pessoa se levanta o vento contrário. Às vezes o vento contrário é na rua, na sociedade mesmo. E o Senhor nos ensina que nós devemos perseverar. O barco aqui podemos simbolizá-lo como a fé ou como algo que nos leva à direção do comando do Senhor. Diz a palavra do Senhor: e eles obedeceram, entraram num barco e partiram para fazer a vontade do Senhor. Conta-nos a palavra que essas aflições que nos vêm até nós, a gente precisa lembrar que o Senhor estará conosco. O Senhor falou, Ele orou, era a 4ª vigília da noite, e Ele olhou na outra tradução diz que eles já remavam e estavam fatigados, estavam sendo vencidos pelo cansaço, quando o Senhor foi andando por cima do mar. Jesus veio caminhando, vencendo a gravidade, vencendo o mar. Lá vem o Senhor caminhando por cima do mar. E eles ficaram receosos, ficaram com medo e gritaram assustados. E o medo, ele nos paralisa. O medo nos faz ter emoções contraditórias. Ao mesmo tempo você quer ir adiante, ao mesmo tempo você quer voltar. E Pedro, tomando a palavra, Jesus falou assim: sou eu, não temais, sou eu. Tem de bom ânimo, porque o medo rouba de nós a força, rouba de nós a coragem, Você fica aquela pessoa prostrada, porque você está com medo. Você está inseguro, você olha para o futuro e você se assusta diante das probabilidades ou diante dos diagnósticos, que às vezes são ruins. E você retrocede muitas das vezes. Mas o Senhor falou: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro, tomando a palavra, falou: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha o desafio de Pedro. Aí o Senhor falou: vem, pode vir, caminhar sobre as águas. Nós fomos chamados pelo Senhor para pregar o Evangelho, para fazer a vontade do Senhor. Mas existirão momentos em que nós não estaremos junto com os nossos irmãos. Quando estamos juntos, um ajuda o outro, um anima o outro. Mas quando nós nos desgarramos, ou por alguma situação estamos sós, é você e o Senhor. E esse é o momento em que nós estamos vulneráveis.
Muitos estão sós nessa jornada hoje em dia, já não caminham mais conosco, né? Embora digam estar com o Senhor, digam ser igreja, mas a população dos desigrejados tem crescido, né? E eles estão caminhando. Até que ponto eles resistirão nessa jornada? Sós, né? Nessa carreira só. Quando a vontade do Senhor é que estejamos juntos, no mesmo barco, né? Na mesma igreja, né? Buscando realizar a vontade do Senhor, vencendo as divergências que existirão sempre. Né? Um vai puxar para a esquerda, outro vai puxar para a direita, um já acha que já está eleito, outro acha que precisa permanecer até o final. Mas o propósito é um só, é servir ao Senhor, é estar diante dEle, fazendo a vontade dEle. E Pedro deixou a segurança do barco e botou os pés sobre as águas. Caminhar sobre as águas. Eu sei que tem muitos aqui que estão enfrentando o vento contrário. O vento que se levantou para te destruir. E este é o momento de você caminhar sobre as águas, de você olhar o invisível, né? De você ter uma experiência com o Senhor. Olha que Pedro não era qualquer pessoa. Pedro havia sido chamado pelo Senhor. Talvez fosse o mais velho dos discípulos. Pedro já era casado, Pedro tinha sogra, lembra? Jesus curou lá a sogra de Pedro de febre. E naquela época a febre era mortífera, não tinha cura para a febre. A pessoa morria de febre, porque não tinha antibiótico. Então Jesus curou a sogra de Pedro. E conta-nos a Bíblia que Pedro testemunhou também, antes de iniciar propriamente a carreira de discípulo, quando Jesus pregou no barco dele, né? Eles estavam lá no barco, tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada. Aí Jesus pregou, fez lá o sermão dele, aí depois olhou para eles, olha, lança a rede novamente. Aí Pedro falou assim, olha Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre tua palavra eu vou lançar as redes novamente. Aí a rede veio cheia de peixe. Aí Pedro chamou os que estavam à volta, né? Estava ali, João também estava ali, Tiago também estava ali, naquela hora André também estava ali, eram 4, 2 e 2 irmãos, né? E eram pescadores, já ajudaram, as redes não se romperam. Aí quando Pedro viu aquele milagre, Pedro falou assim, ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí Jesus falou, Pedro, a partir de agora eu te farei pescador de homens. Esse era Pedro. Aí Jesus falou, vem Pedro. Aí Pedro pisou sobre as águas. Quem sabe você semelhantemente a Pedro, também já tem as suas experiências com o Senhor. Já tem uma caminhada com o Senhor. E lá no capítulo 10 você vê que eles já tinham saído para pregar o Evangelho, para curar enfermos, né? Para expulsar demônios. Já estavam sendo fortalecidos na pregação, no ministério de discípulos. Mas agora era algo pessoal. E vai chegar um momento em que a sua fé será testada, para que você seja fortalecida ou fortalecido nesse seu chamado. E Pedro caminhou por sobre as águas, até que ele olhou a força do vento. Ele olhou a força do vento, ele olhou a fúria do mar, teve medo. E começou a naufragar. Começou a afundar, diz a palavra, a ir para o fundo. E quando ele percebeu que ele iria perecer, ele clamou ao Senhor. O que nós aprendemos também nesta passagem é você reconhecer que você está mal na sua caminhada.
Quem sabe, em algum momento, você começou a naufragar. Talvez no seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho. E a gente quer manter as aparências. Inclusive, a gente tem notícia até mesmo de alguns pastores que sucumbiram diante das suas impossibilidades. E sucumbiram de tal maneira que não estão mais entre nós. Realmente terminaram tragicamente a sua jornada, porque sucumbiram. E nós temos que saber o momento de clamar ao Senhor, o momento de reconhecer que a nossa fé fracassou, o momento de reconhecer que nós estamos com medo, que nós não estamos mais conseguindo lidar com aquela situação. Não podemos manter aquela aparência de mais que vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedor, é verdade. Mas se porventura estivermos fragilizados, é hora de invocarmos o nome do Senhor. É hora de pedirmos a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor. E quando Pedro falou, salva-me, Senhor, na mesma hora o Senhor estendeu a mão. E é isso que Deus quer de você. A sinceridade, a honestidade. De falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. E conta-nos a Bíblia que o Senhor falou assim, por que duvidaste? Você que já conhece o Senhor, por que duvidas? Diante das circunstâncias. A dúvida, ela é o inverso da fé, não é verdade? A dúvida é a incerteza do amanhã, é a incerteza do êxito. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? A dúvida, ela traz para nós o medo. A fé nos traz a coragem, né? A dúvida, ela nos paralisa. A fé nos impulsiona, né? A palavra de Deus diz em Tiago que aquele que pede algo ao Senhor, mas se duvidar, não pense esse homem que receberá de Deus coisa alguma. Então a dúvida, ela impede que as nossas orações sejam respondidas. Mas a fé, ela traz à existência as coisas que se esperam. A fé torna possível aquilo que a dúvida diz ser impossível. Então você não pode duvidar como homem de Deus. Agora é a hora de nós caminharmos sobre as ondas, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Não podemos voltar atrás mais agora. Como dizia lá Neemias, como eu poderei me esconder? Como eu poderei largar esta obra, tão grande obra, que foi entregue em minhas mãos? Então você precisa se esforçar agora, tirar força da fraqueza, porque a dúvida nos torna covardes, nos faz frouxos, mas a fé, ela traz para nós o espírito de poder. Como diz o Senhor, Deus não nos deu espírito de fraqueza ou de covardia, mas nos deu espírito de poder. Então que você nesta noite de celebração ao Senhor, possa invocar o seu nome e dizer, eis-me aqui, Senhor, se eu preciso caminhar por cima das ondas, me ajuda, porque eu vou prosseguir. Porque Moisés, diz a palavra, vendo o faraó vir atrás dele, Moisés não receou a ira de faraó, mas permaneceu firme como quem vê o invisível. Então você vai olhar para o invisível, né? Porque a fé traz lá à existência aquilo que você hoje não tem como palpável diante da sua razão, mas o Senhor te capacitará. Aí quando ele entrou no barco, diz a palavra do Senhor, o vento se aquietou. E o Senhor traz essa palavra para nós, né?
o Senhor fará cessar o vento contrário. O Senhor está conosco nesta peleja, mas Ele não quer que nós venhamos a duvidar. Mas se porventura você está nesse momento abatido, né? Ou se sentindo fragilizada ou fragilizado, né? Ou se sentindo aquém, né? Diante do chamado do Senhor, porque quando nós não correspondemos às expectativas que nós mesmos nos propusemos, né, de servir ao Senhor, né, de fazer a obra do Senhor, né, uns como pastores, outros como obreiros, outros como missionários, outros como os levitas, outros como os ajudadores, intercessores. E quando você tem dentro de você esse chamado do Senhor, né, e começa a deixar de realizar aquilo que é possível ser feito, porque uma coisa quando nós podemos realizar o que está ao nosso alcance e deixamos de fazer, começa a surgir em nós uma certa negligência, né? Você começa a constatar uma negligência, um esfriamento, um esmorecimento, e Deus quer resgatar dentro de nós, porque para que haja o aumento do corpo, diz lá em Efésios capítulo 4, né, tem que haver a justa cooperação de cada parte do corpo. Então cada um tem que cooperar, a mão tem que funcionar, o pé também tem que funcionar, o porteiro que está lá atrás tem que estar presente, o obreiro que ajuda a abrir a igreja também tem que chegar junto, a menina ou a mulher ou a irmã de oração, aquela pessoa que está na brecha. É um corpo que se une num só propósito para a pregação do Evangelho. E quando nós estamos assim, fazendo a vontade do Senhor, a igreja, ela cresce, diz a palavra do Senhor, com o auxílio de cada parte, de cada junta. E quando nós começamos a nos esmorecer dentro de nós, por conta de termos tido medo de prosseguir, você foi chamado para pregar o Evangelho, você está diante de Deus nesta hora, e você vê o futuro, vê a sua família. Será que Deus vai prover lá na frente? Será que eu vou gastar a minha mocidade? Será que eu vou ser bem sucedido? A dúvida, esse será, é a dúvida, é a incerteza. Quando você está junto da sua esposa e fala, será que ela é a mulher da minha vida? Ou o inverso, a esposa do marido, será que vale a pena continuar esse casamento? Quando vem a dúvida, ela começa a roer dentro de nós, né, o desejo de fazer o nosso melhor. Mas que haja em nós essa determinação de se invocarmos o nome do Senhor e falar, Senhor, salva-me. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva-me o meu ministério. Senhor, salva a minha vida. E que nesta noite você possa se lançar diante do Senhor, sabedor de que Ele é poderoso para completar a boa obra. Quando Ele falou assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele falou, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completar esta boa obra. Eu sei, dizia Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, né? Paulo, a palavra ainda diz assim, que Ele iniciou a boa obra em nós, e Ele completará esta boa obra, mas é necessário que nós permaneçamos nele. Como ele diz lá também em Mateus capítulo 28, diz assim, olha, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que você nesta noite possa se lançar diante do Senhor, como um discípulo, como um servo, como uma serva, né? E não retroceder. Como diz assim, aquele que crê em mim, o meu justo, ele viverá pela fé, mas se ele recuar, diz a palavra lá em Hebreus, a minha alma não tem prazer nele, e nós só vamos recuar
se a dúvida entrar em nosso coração. Mas nós, diz lá em Hebreus ainda, não somos daqueles que retrocedem, porque nós fomos chamados para permanecer. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe nesta noite. E eu queria fazer uma oração com você. E antes de orarmos ao Senhor, eu queria louvar ao Senhor com um cântico. Um cântico que diz assim, é um cântico conhecido. Agora tem até uma nova versão dele, né? Estava até ali louvando com a Rosa esse cântico, que diz assim: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece interior também. Não importa se você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite e não desiste de você. Ele não desistiu de você. Por que duvidaste? Diz o Senhor para você. Não existe amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Se você quiser nesta noite juntar-se comigo aqui nessa oração e colocar diante dele as suas frustrações, os seus receios, as suas dúvidas, esse é um momento de você ser humilde, sincero e honesto e reconhecer a sua necessidade de ajuda, não do homem que é como você, apenas um servo, mas a ajuda dele. Ele quer renovar a sua esperança, quer renovar o seu amor, quer renovar a sua confiança nele. Mas é necessário que você reconheça e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero caminhar, Senhor, mesmo em meio às dificuldades que se apresentaram diante de mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Ó Senhor, eu não consigo mais orar, Senhor. Eu não tenho mais desejo de estar junto com os meus irmãos. Ó Senhor, aquelas coisas que eu não deveria fazer, elas têm me seduzido. Mas eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda. Tenha misericórdia de mim. Esse é o momento. Você que está aqui conosco nesta noite, é o momento de você vir à casa dele, vir diante dele e falar: Senhor, eu quero aprender a andar contigo. Eu quero aprender a andar por cima das ondas. Eu quero, Senhor, ser mais que um vencedor. Eu quero, Senhor, pregar o Teu evangelho, Senhor. Eu preciso do Teu perdão, da Tua graça. Não importa quem você é, nem importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Eu quero que você reina
mas a tristeza. Fica de pé, querido. Ele está aqui te chamando. Filho, por que duvidaste? Não importa pra onde você foi, Homem de pequena na fé. escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele vai estender a mão. Ele não vai te deixar afundar. Ele compreende o seu caminhar. Oh, meu Senhor. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Agora é você, hein? É você com o Senhor. Vou pedir nosso irmão pastor Ednilson vai estar fazendo essa oração. Pastor dessa igreja. É Ele que vai cuidar de você. Ó Senhor. Às vezes você tentando acertar. Deus está dando para nós uma grande oportunidade de você renovar hoje a sua aliança, de você renovar hoje o chamado que Deus tem na sua vida. Quero te encorajar a se juntar a esse grupo de guerreiros, de pessoas que reconheceram publicamente e querem mais de Deus. Não se acanhe, venha querido, onde você estiver. Deus abençoe você. Esse é você. Há mais pessoas aqui. Há mais pessoas aqui. Deus te abençoe. Deus está falando contigo nessa noite. Não se prive, não se exima dessa sua grande responsabilidade de dizer, confirmar esse amor de Deus contigo. Venha, querida. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Ergue suas mãos. Pai querido, Senhor, estamos na tua presença, Senhor. O teu filho ministrou, Pai, sobre um socorro. Ministrou sobre alguém cujo coração, ainda que ousado, ainda que desejoso de algo diferente, sobrenatural, se enveredou pelas águas, mas o medo o fez estancar, Senhor, essa continuidade. Quantos de nós tememos às vezes a circunstância, tememos às vezes o amanhã, tememos até muitas vezes nós próprios, ao ter o conhecimento, ao ter a sinceridade, a reflexão do quanto precisamos melhorar. E assim como Pedro fez naquela oportunidade, esse grupo, oh Deus, de homens e mulheres corajosos, cujo coração se entrega agora a Ti, num ato de dependência. E Pedro também declarou e pediu socorro. É a nossa voz hoje, Deus. É a voz desse aflito. Talvez desse alguém que não teve coragem de sair do seu lugar, mas onde está, também no seu íntimo, ele comigo concorda, ela comigo concorda, e pede socorro, me ajuda, Senhor, me ajuda a prosseguir na minha caminhada, me ajude a vencer os meus medos, me ajude, oh Deus, a suportar muitas vezes o jugo da mocidade, as tentações, as privações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nossas mãos se levantam, aleluia, as nossas mãos se levantam nesse ato, Senhor, de submissão, nesse ato de reconhecimento
da tua glória, da tua majestade, ao saber que é como foi cantado aqui, que o Senhor não importa, não se importa quem nós somos, mas que o Senhor nos ama. Aleluia! Queremos receber nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, essa verdadeira, meu Pai, manifestação de amor que só o Senhor pode dar. Ajuda nós a não cedermos, a não estarmos, Senhor, nos encurvando ao pecado. Ajuda nós a perseverar. Ajuda nós, Senhor. E a partir dessa noite, Deus, filhos que estão aqui, ao sair desse lugar, ao retornar aos seus lares, debaixo da tua proteção, debaixo da tua bênção, também vão em nome de Jesus, restaurados, aleluia, renovados, curados, limpos, libertos, pelo poder do sangue de Jesus. E nós abençoamos nessa hora, meu Pai. Abençoamos em nome de Jesus, crendo na tua palavra, crendo no Deus que restaura, no Deus que traz vida, no Deus que liberta, no Deus que abre a cada dia os braços para nós e diz: filho meu, vinde a mim, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Ele não desiste de você. Creia nisso. Ele se importa. Creia nisso, meu irmão. Com você. Creia nisso, minha irmã. Ele Creia nisso. o seu caminho. Ele não desiste de você. Creia. Creia. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desiste. Ouve aí, querido. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh! Amém. Deus abençoe aqui, Deus abençoe. Deus abençoe. Diga ao seu irmão, Senhor, Ele não desistiu de você. Olha, enquanto você se assenta, estamos chegando já ao finalzinho, para poder sair, poder estar compartilhando ali fora, né, participando. Houve algo tremendo aqui, pastor Júlio. Cadê pastor Júlio? Que interessante, né? No Salmo 84, diz que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, não é isso? Se Davi estivesse aqui hoje, ia acrescentar, e a gambá encontrou também um lugar. Ué, não foi, Marta? Não é verdade? Então, hoje quando você lê o Salmo 84, você acrescenta a gambá. Tudo bem? Como foi dito aqui, né, a gambá não é peçonhenta. Pelo contrário, você não pode nem matar a gambá. Você está sabendo? Você que gosta de comer gambá aí, ó. Vou até esconder aqui meu rosto, que eu vergonha. Né? Então, não pode nem matar a gambá. Gambá, sabe, ela come até escorpião, né? Gambá em casa, no seu quintal, né, é bom sinal. Porque ela come até cobra venenosa, se você não sabe. Então a gambá, ela é muito importante para o meio ambiente. Mas muito mais ainda, eu queria louvar a Deus pela sua vida. Você que está aqui essa noite, você que veio estar com a gente, as portas estão abertas, os irmãos de ministérios, pastores, liderança, amigos, todos vocês recebam o nosso abraço carinhoso. Me dê a oportunidade de poder te abraçar ali fora, vai ser um prazer muito grande, né? Agora está com muita saudade. Estou vendo hoje, muito feliz, cada um de vocês. Então agora é o momento da gente estar se despedindo, talvez aqui do templo, mas você vai estar ali fora, tá certo? E vai ser um prazer te dar um abraço. Vamos ficar de pé? Já houve a oração, né? Eu sei que amanhã de manhã você tem compromisso na sua escola dominical, né? Amanhã quem vai à escola dominical, levanta a mão. Glória a Deus. A metade não levantou. O que está acontecendo? Não entendeu? Amanhã quem vai à escola dominical, levanta a mão. Glória a Deus. Oh, melhorou. Uhul, né?
Alguns têm culto, né? Tudo bem, algumas igrejas têm culto de manhã. Aqui a gente tem, né? Amanhã, essa em função da festividade, a gente tem oração aqui pela manhã, tem comunhão às 9 da manhã, tá bom? E você que vai lá à sua igreja, participa, é bênção. E eu queria que você pudesse estender suas mãos assim, ó. Isso, estenda suas mãos assim para mim. Olha, não é para mim, mas é para que Deus venha abençoar a sua vida, amém? Que a graça maravilhosa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o grande e incomparável amor do Deus Pai, e as santas e doces consolações, e a plena comunhão com Ele, o Espírito Santo de Deus, transborde e inunde grandemente você, sua casa, a sua família, seus projetos, sonhos, sua vida, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte aí, mais forte que você puder. Vire ao seu lado, atrás de você, e abençoa. Não sai daqui sem abençoar 10 pessoas pelo menos. Leão da tribo de Judá, Jesus somos nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza.